todos, sejam todos bem-vindos aí a mais este momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que a paz do Cristo possa chegar a todos os corações nesse momento e a todos os lares aqui representados por quem nos assiste. Bom, as reflexões de hoje elas vão girar aí em torno de uma passagem que está no capítulo 108 do livro Pão Nosso, tá? Um livro aí do Chico, pela psicografia do Emmanuel, cujo título aí da palestra para a gente, ou das reflexões aqui, persistir na oração, mas lá no Pão Nosso tá só oração. Então é um texto bastante interessante, assim, de algo que a gente tem que estar alimentando em nossas vidas, essa oração, a forma como a gente realiza essa oração, o que a gente mentaliza e pede ou solicita nessa oração. Então é um texto assim bastante interessante. Essa passagem faz referência à carta de Paulo aos Colossenses, tá? Inicialmente falar um pouco aqui da carta, só para a gente ter uma ideia de como ela foi escrita, mais ou menos a época, só para a gente poder entender um pouco desse contexto. Então ela é redigida aí aos cristãos da igreja situada em Colossos, a cidade de Colossos, atual região ali da Turquia, aproximadamente aí no ano 60 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Então é algo que os historiadores aí acabam aceitando com relação a essa carta. Lembrando que muita coisa assim não se tem muita certeza, então eles realizam um estudo muito em cima dos assuntos ali, do contexto, então eles tentam localizar no tempo e no espaço aí a confecção da carta, então é algo assim que não se tem muita certeza. Paulo provavelmente teria composto a carta aproximadamente na mesma época que escreveu a carta a Filemon e Efésios, tá? Pois as três cartas foram escritas, foram enviadas com Tíquico e Onésimo, que eram dois colaboradores aí do Paulo. Então, por conta dos dois aí levarem essas cartas juntas na mesma época, acredita-se aí que elas foram escritas uma na sequência da outra. Bom, o conteúdo dessa carta, ele aborda a supremacia e plena suficiência de Cristo. Então é um tema bastante importante, trazendo a relevância do Cristo em nossas vidas. É muito legal, é interessante a gente pensar nisso, que Paulo ele escreve uma carta a uma determinada comunidade, mas essa carta ela chega para o mundo inteiro, é muito bonito isso, diante aí das cartas de Paulo. Assim como as escrituras, mas uma carta ela sempre tem um endereço, ela tem uma origem e um destino. Com relação às cartas de Paulo, elas têm às vezes o destino como uma pessoa, como aqui a carta a Filemon, mas também comunidades, então aos Colossenses, aos Hebreus, aos Romanos, então é muito interessante. E não ficaram ali circunscritas somente àquela comunidade, elas chegaram para todos nós. Era comum na época, quando eles recebiam uma carta de Paulo, eles fazerem cópias, então chegava ali, era um evento ali para aquela comunidade cristã que estava iniciando. Quando chegasse a carta de Paulo ali para eles ficavam animados ali com a situação e produziam muitas cópias. Então daí algo que acaba se tornando universal. Isso é muito importante para o desenvolvimento
do cristianismo aí ao longo dos séculos, né? Bom, os assuntos aí de maior relevância, né, tratados na carta, a pessoa e a obra, né, do Cristo, então ele enfatiza muito isso. Advertências acerca, né, das heresias e falsas doutrinas, né? Então isso é um ponto aí que vale para a gente até hoje, né? Então para a gente poder perceber, né, heresias e falsas doutrinas, a gente precisa ter um conhecimento, né, muito apurado, né, das coisas. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, né, para a gente poder, né, perceber, né, essas heresias e falsas doutrinas aqui, como é colocado, né? E a união do cristão, né, com o Cristo, né? Muito interessante isso, né? Então é algo aí, como a gente comentou, é eterno, né? Então é um texto ali que se localiza, né, num tempo e num espaço, mas ele transcende, né, tudo isso, né? Ele acaba transcendendo por conta do seu conteúdo, né? Então aproveitemos aí, né, esses dons que nos foram deixados através, né, das cartas de Paulo, né? Lembrando, né, que segundo lá o Paulo Estevão, né, do Chico também, pelo Emmanuel, o Paulo ele começa a escrever as cartas ali inspirados, né, por Estevão, né? Muito interessante isso. Então Estevão ele ajuda Paulo nesse processo, né? O Estevão já desencarnado, ele ajuda Paulo através de inspiração, porque assim Paulo viajou, né? Ele fez 4 viagens, né, apostólicas, e fundando ali as comunidades cristãs, né? E daí com o tempo eles iam solicitando a assistência de Paulo, né? Mas era tudo muito longe, né? Então não tinha como ele viajar. Cada viagem dele ali durou, né, 3, 4 meses ou até mais. Então assim, era difícil na época estar viajando, né, estar percorrendo aí longas distâncias. Então ele foi inspirado, né, pelo Cristo a escrever as cartas, né? Daí surgem as cartas de Paulo, né? Então a comunidade solicitava a assistência dele e como ele não podia estar presente, né, pessoalmente, ele escreveu as cartas. E daí o Estevão ele participa desse processo também, né? O que é muito bonito, né? Porque, né, Paulo foi responsável pela condenação à morte, né, do Estevão, né? Então Jesus nos une, né, através dos processos separadores, né, que a gente nem consegue imaginar, né? Bom, o versículo ele está no capítulo 4, versículo 2, né, chama assim: preservai em oração, velando nela com ação de graças, né? Então ele chama atenção para isso, né, para a gente preservar em oração, velando nela com ação de graças, né? Bom, e ele vai começar o texto assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal, e perdem, muitas vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom, né? Então ele está falando de um momento aí que a gente, né, possa ter vivenciado ou estar vivenciando, né, com relação ao nosso tipo de oração, né? Então ele fala ali, ó, no início, né, mobiliza a oração como se fosse uma vassoura ou um martelo, né, como uma simples ferramenta ali do nosso dia a dia, né? E daí ele está trazendo uma ideia de que a oração é algo, né, sublime, é bem mais
é algo muito mais poderoso, né, digamos assim, né? E depois ele fala dessa ideia, né, de que perseveram na oração, mas se mantêm angustiados e espantadiços, né? Ou seja, você está em oração, né, às vezes vivenciando um momento difícil, complicado, e você, né, mantém essa angústia, né? Você se mantém sofrendo, digamos assim, diante da situação, né? O que ele está colocando é que falta um pouco de fé nesse sentido, né? Da gente poder vivenciar as nossas experiências, que a gente possa, né, aproveitar os momentos que a gente tem na atual existência de uma maneira mais positiva, né? Então ele coloca, né, desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Olha só que interessante, né? Então, assim, a todo momento, né, a gente movimenta energia, né? O nosso corpo é uma energia pura, então o que a gente come, o que a gente respira, né, é energia. Então a gente está envolto, né, num mar de energia, né? Então, assim, se eu estou consumindo essa energia, se eu estou gastando essa energia no movimento do meu corpo, em minhas ações, em meus pensamentos, né, e eu vivo, né, essas aflições o tempo todo, né, eu tenho algo que é injustificável, como o Emmanuel coloca pra gente. Então, assim, é como se eu tivesse uma oportunidade, né, grandiosa, né, ali naquele momento, e eu movimento essa energia, né, para algo que não é muito interessante, né? Então, assim, eu estou ali angustiado, sofrendo, né, sendo que eu poderia estar, né, sendo grato pela situação, eu poderia estar aproveitando aquilo, né, de uma forma mais positiva, pensando na oportunidade que me foi concedida. Então, assim, são vários movimentos, né, que é positivo que a gente pode estar fazendo, e a gente acaba fazendo, né, justamente o contrário. E daí ele coloca, né, enxergam somente a maldade, né, e a treva, né, e nunca acaba examinando, né, como ele coloca, essa semente divina, né, ou essa possibilidade próxima ou remota do bem. Então aquela questão do nosso olhar, né? Então, onde que está o meu olhar? Onde é que está, né, o meu pensamento? Então, se eu vejo coisas negativas em tudo que eu olho, né, isso tem a ver com o meu pensamento, né? É como aquela tem uma tarjinha, né, de desenho que é muito interessante, que tem um ipê, né? Um ipê que é uma árvore, né, belíssima, né, quando acontece a floração, né? Mas aquela floração uma hora começa a cair, né, e o chão começa a ficar, né, cheio daquelas flores, né? Aí a tirinha alguém passa e fala, nossa, olha o tanto que essa árvore está sujando o chão, né? E a outra pessoa passa e consegue perceber a beleza da árvore e fala, nossa, que árvore bonita, né? Então, ou seja, é a mesma situação, mas com dois olhares diferentes, né? Então é isso que o Emmanuel está colocando aqui pra gente. Então acontece uma situação, né, em nossas vidas, e daí, né, qual é o meu olhar, né, diante disso, né? Eu tenho um olhar, né, com fé, positivo com relação àqueles acontecimentos, ou o meu olhar sempre vai para o lado, né, ruim da coisa, né? Então aquilo que ele fala, né, encarceram-se, né, no lado mal, ou seja, eu me prendo no lado mal. E ele coloca esse lado mal aí, entre aspas, né? E ele coloca depois também o lado bom, entre aspas, né? Só para a gente poder, né, imaginar ali a situação, né? Então, eu me coloco nessa situação. Como ele fala, né? Encarceram-se, ou seja, eu me prendo naquela situação. E daí eu fico vibrando naquela situação, né? E daí eu começo a fazer uma conexão com todo mundo que está vibrando naquela mesma situação, né? Então é aquela ideia dos meus amigos espirituais, né, da minha conexão com esse mundo, né, invisível, digamos assim, né? Então depende muito de como eu vibro, né? Como se fosse uma rádio, né, uma estação de TV, né, que dê uma determinada frequência que vai, né, se
você vai se conectar aquilo de acordo com a sua frequência, né? Você vai sintonizar como se fosse uma rádio mesmo, né? Que você acaba sintonizando ali. Então você quer sintonizar uma rádio mais elevada ou você quer sintonizar, né, uma rádio, né, menos elevada. Vai depender de você, né? Então essa conexão que acaba fazendo a gente. Daí é uma escolha, né? Uma escolha nossa mesmo de estar, né, buscando às vezes essa mudança, né, de estação, né, e tendo a noção, né, e a ideia de que é necessário fazer essa mudança, né? Então às vezes a gente fica muito tempo, né, vivendo uma situação e a gente não toma uma atitude, né, para sair dela, né? Depende da gente realmente, né, estar fazendo isso. E a oração, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de conexão. Então quando eu faço uma oração elevada, né, do ponto de vista sentimental, eu consigo fazer essas conexões e eu consigo essas ajudas necessárias, né? Bom, continuando o texto, né, que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado, né, que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente, né, que a serenidade volte ao pedinte, né? Então ele está perguntando, né, que probabilidade de êxito, né, se reservará ao necessitado, né, ou seja, alguém que está ali formulando essa oração, né, e daí ele faz essa formulação, né, com gritaria e evidentes sintomas de desequilíbrio, né? Qual que é a probabilidade de êxito, né, da gente conseguir agindo dessa forma? É isso que a Emmanuel está perguntando, né? E daí é interessante que ele faz uma relação ao concessionário sensato, né? Isso aqui tem a ver para onde essa oração, onde essa oração está chegando, né? Em quem que ela está chegando. Então, olha só, esse concessionário sensato, vamos pensar aí no nosso benfeitor espiritual, né? Está chegando para ele, né? O que ele vai fazer nessa situação? Ele vai adiar a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte, né? Então é aquele momento assim de... É como se fosse um pai, né, vendo uma criança pedir algo e você vê, né, que o que ela está pedindo não é algo interessante para ela, né? Pode até fazer um mal, alguma coisa, né? Então, né, pensa numa criança pedindo algo, né, meio que absurdo ali por conta da sua infantilidade, digamos assim, né? E daí você, como um pai prudente, né, você olha assim e fala, não, eu não posso dar isso, né? Agora não tem como, você precisa crescer, você precisa, né, se desenvolver, né? E aqui ele fala dessa questão do desequilíbrio, né? Então é como se fosse aquela criança desequilibrada, né, pedindo algo ali, fazendo uma birra mesmo, né, digamos assim. E daí você, como um pai, uma mãe prudente ali, você vai, né, esperar, né, igual ele coloca aqui, né, esperar acalmar, esperar que a serenidade volte. Então, assim, é algo muito interessante nessa relação que ele coloca aqui, né, com esse benfeitor, né, ou esse concessionário, como ele coloca aqui, para onde essa oração está sendo designada, né? Então aí o Emmanuel continua, né? A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável, né, persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação, né, de graças, né? Então ele fala, é imprescindível, né, a oração, que a gente faça isso, né, velando, né, nesse trabalho com a ação de graça, né? E aqui ele faz uma relação também com o trabalho, né, de ação. Trabalhar, né, agir também é uma oração elevada, né? Se eu trabalho para o bem, se eu, né, coloco minhas mãos, né, se eu coloco o meu corpo, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos ali, com relação a algo elevado, aquilo ali também é uma oração, né, ao Pai, né? E forçoso é reconhecer que o louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate, né, pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens
que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Né? Então é uma fala muito forte aqui do Emmanuel, né? Então assim, não é apenas louvar, né, pronunciando esses votos, né? É também alegrar-se, né, em pleno combate, né, pela vitória do bem. Ele está falando dos nossos combates, né, das nossas lutas. Então a gente vivencia aí o tempo todo esses combates. A gente sai de um e entra no outro, né? Então a vida ela é cheia de combate, de lutas, né, mas isso tem um propósito importante para o nosso desenvolvimento. Né? É isso que o Emmanuel está querendo colocar aqui para a gente. Né? Que a gente possa reconhecer, né, agradecer, né, o Senhor, né, e aproveitar esses momentos, né, de sacrifício e sofrimento. Então, assim, o final, né, da vida de Jesus aqui conosco foi mostrando isso. Né? Então ele foi preso, foi torturado, né, foi crucificado, né, fizeram um monte de coisa com ele. Então mostrando, né, que a nossa jornada ela não é fácil. Né? Ele falou assim, ó, não é fácil, né? Se fosse para ser algo fácil, ele não teria passado por aquilo que ele passou. Né? Então ele nos mostra um caminho de sacrifício, de sofrimento ali, entre aspas, mas que tem um propósito divino elevado, né? Que a gente possa agradecer por isso. Né? Porque para que as coisas aconteçam aqui nesse plano, muitas, né, coisas precisam ser ajeitadas, digamos assim, né, para que aquilo aconteça. Então, vamos pensar num processo reencarnatório. Né? Quantos espíritos, né, estão envolvidos ali com você, né, num processo reencarnatório, de reajuste, de aprendizado, né, e assim por diante. Né? Então são vários. Né? Então, assim, não é uma coisa tão simples, né, de acontecer como a gente pensa. Né? A própria relação nossa com a matéria, né, tudo que nos é entregue, né, em relação, né, a esse tempo, a esse espaço, como oportunidades. Né? Então, onde eu estudo, onde eu trabalho, o que eu como, o que eu visto, né, o que eu utilizo de ferramenta, material. Então tudo isso é uma oferta. Né? E principalmente o tempo, né, o tempo que me é ofertado, né, para que eu consiga o meu desenvolvimento. Né? Então ele diz que ele está falando, né, do agradecimento nesse sentido, né, de que a oportunidade ela nos é, né, concedida. Né? E se eu estou em débito, né, por exemplo, o que acontece com a maioria, né, dos habitantes aqui na Terra, isso é uma bênção, né? É uma oportunidade de eu quitar esse débito. Então, não ficar ali sofrendo, né, diante das adversidades, mas fazer um movimento contrário, né, de gratidão, buscando essa ideia mais elevada, né, de que o Pai me ofertou essa oportunidade, então que eu possa aproveitar da melhor maneira possível. Né? Isso que o Emmanuel está trazendo para a gente aqui de ideia. Bom, aí ele vai caminhando aqui para o final do texto. Né? Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Né? Olha que interessante, né, a fala. Então, o que é interessante da gente pedir? Então ele está dando uma dica, né, importante para a gente. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria. Né? Então olha que bonito isso, né? Olha, mas a gente não pode esquecer o que o Emmanuel está falando, né, dos sublimes desígnios. Né? Toda vez que a vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Né? Então é aquilo que está no Pai Nosso, né, que seja feita a sua vontade. Né? Por isso que ele nos ensinou a oração. Então, quando seja feita a sua vontade, é isso, né, que seja feita a vontade do Pai, né, e não a minha. Por isso que ele está falando desse choque, né, com os nossos propósitos inferiores. Porque é como aquele filho, novamente. Né? Você tem o filho ali e ele está querendo uma coisa que vai fazer mal para ele. Né? Só que ele não percebe isso. Né? Por quê? Porque tem uma certa infantilidade ali naquele momento. Né?
Ele não está maduro o suficiente para entender. E espiritualmente para a gente é a mesma coisa. Né? Então quando eu fico muito voltado, né, principalmente para as questões materiais, onde eu fico pedindo, né, aquela ajudinha, né, nas questões materiais, são propósitos inferiores. Né? São propósitos inferiores. Então assim, que eu alinhe, né, a minha vontade com a vontade do Pai. Né? É isso. Como que eu faço isso? Né? Orando, né? Pedindo o dom da paz e da alegria, né? Sendo grato nos momentos difíceis e nos momentos, né, bons também, né? Porque muita coisa boa também acaba sendo ofertada. Né? Então esse bom e esse mal, entre aspas, né, como o Emmanuel coloca ali pra gente, ele é muito relativo, né? Por isso que ele colocou entre aspas, né? Porque se a gente for ver mesmo, na verdade tudo é bom, né? Porque Deus é justo e bom. Então ele não vai nos ofertar nada que seja ruim. A gente que, com a nossa falta de entendimento, né, a gente consegue, a gente não consegue, melhor dizendo, né, enxergar isso. Então a gente faz essa distinção, né, aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é mal. Não tem, né? Então tudo, né, tudo é bom, porque tudo vem de um Pai que é puro amor. Né? E daí esse amor, né, essa bondade infinita, ela vem junto ali com essa justiça, né? Então é por isso que esses reajustes eles são necessários, né? Então o bom é diferente do bonzinho, né? O bom ele é justo, né? O bonzinho não, né? O bonzinho, como diria o Chico, né? O bonzinho é bobo, né? Então o bom ele é justo, ele tem justiça, né, aliada a essa bondade. Né? Bom, o Emmanuel vai encerrando, né? Estejamos convencidos de que a oração intempestiva, né, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual pertence à flor improdutiva, né, que o vento leva. Né? Então ele faz uma ressalva aí, né, um alerta, melhor dizendo, né, para a gente, sobre essas orações intempestivas. Né? Então ele fala dessa flor improdutiva que o vento leva. Né? Então que a gente possa dar, né, um encaminhamento, né, adequado, né, aos nossos pensamentos, às nossas ações, às nossas orações, que a gente, né, possa buscar essa conexão com o Cristo, né, buscando a paz e a alegria, como o Emmanuel coloca ali para a gente, e que a gente consiga, né, melhorar no nosso olhar diante das situações. Né? Que a gente consiga enxergar Deus em tudo, que a gente consiga enxergar a mão misericordiosa do Cristo, né, em tudo que acontece aqui nesse planeta, e que, acima de tudo, né, consigamos fazer essa conexão, né, com essas vibrações mais elevadas. Né? Bom, então é isso. Né? Fica aqui, né, meu abraço a todos, né, e que as reflexões, né, possam chegar aí aos corações, aos pensamentos, e que o Cristo, né, possa nos auxiliar sempre nessa caminhada. Né? Grande abraço a todos, boa noite.